Fala família Leonardo, passando aqui logo pela manhã desta quinta-feira, dia 9/10/2025, e nesse vídeo eu quero falar sobre mais uma fofoca que tá rolando. E olha, eu confesso, tá? Às vezes aqui eu me sinto Léo Dias, porque toda hora tem umazinha, mas pelo menos dessa vez nós não vamos falar diretamente dessa briga da Leila Pereira com o BAP, Vasco, Crefisa e toda essa confusão da Libra. Não, quem roubou a cena agora foi o Rica Perrone, que teve falando categoricamente que não é verdade essa história que o Ramon Abate Abel foi chamado no VAR e que alguém já ouviu esse áudio do VAR, que estão plantando notícias porque um suposto time se sentiu prejudicado e perdeu a liderança do campeonato, e estão sim usando São Paulo aí para poder gerar toda essa comoção, como se o São Paulo tivesse sido prejudicado, mas a verdade é outra. E quando nós falamos aqui que tudo isso que tá rolando na imprensa não tem nada a ver com justiça, porque olha, se eu for falar de justiça, né, paizão? Se a gente for fazer aqui um dossiê de quantas vezes o Vasco foi operado e a gente nunca viu esse tipo de movimento, meu irmão, eu vou ter que gastar aqui pelo menos um dia para poder debater esses assuntos. Contrapartida, nós vamos falar da CBF, que agora tá cheia de inovações, tá prometendo mudar a arbitragem, vai trazer vários tipos, sabe, de regulamentos novos e outra coisa, permissão, para poder agora sim, agora a CBF vai exibir os áudios, porque a FIFA deu permissão. E aí, rapaz, contrapartida tem o STJD, que tá aí chamando, sabe, jogadores, dirigentes, juntamente com clubes, para poder ser punido. Cara, tá uma fofocalhada, eu te falei, às vezes aqui eu me sinto Léo Dias. E também tem o STJD, que está retirando agora cartão amarelo. Será que vão tirar o cartão vermelho do Léo Jardim naquela patifaria? E para poder finalizar, onde teve jogo? O Fluminense jogou contra o Mirassol e o Atlético Mineiro jogou contra o Sport. E adivinha? Rapaz, não tem jeito não. Para falar aqui do nosso quintal, teve ali o especialista que cuida do gramado de São Januário, explicando lá no Atenção Vascaínos por que a nossa grama tem aquelas manchas, isso prejudica ou não prejudica no desempenho dos atletas. O Vasco, que voltou a treinar no dia de ontem, já se reapresentou, se preparando para o jogo contra o Fortaleza. E aí tem uma boa novidade para vocês, porque parece que pelo menos a nossa zaga, eu já tinha trazido a informação, que o homem ia precisar de 10 a 15 dias para se recuperar. É só você pegar o último jogo que ele jogou antes de ter sido vetado pelo departamento médico, que você vai ver se não vai bater certinho a nossa informação. E para poder finalizar, claro, uma super entrevista aqui do PH, a CBF TV, falando muito sobre seu sonho realizado, sobre também a possibilidade, a oportunidade que o Vasco deu para ele poder aparecer na seleção, claro, abaixo de Deus, e também sobre, cara, as suas expectativas de jogar com a camisa da amarelinha. Então, depois da vinheta, cola comigo aqui. Olha, essa abertura foi longa, né? Mas também é tanta fofoca pra gente poder falar que eu tenho que te embasar bem sobre aquilo que vem depois da vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, agradecendo aos mais de 109 mil inscritos aqui no canal. Já estamos quase chegando na marca de 110 mil inscritos, e eu só tenho a agradecer a todos vocês aí do outro lado, que todos os dias, sabe, dividem um tempinho da sua vida para poder nos acompanhar. Muito obrigado pela sua moral. Desde já eu quero pedir o seu like, para quem gosta do meu trabalho aqui, acompanha, sabe que o like é muito importante. No final de tudo, vocês comentem. Para quem chegou aqui agora, não esqueça, se gostar, bom, se inscreva e ative o sininho das notificações. Temos aqui buscado fazer pelo menos 2 vídeos diários e aí 2 lives. A live da noite a gente está tentando reformular a grade aqui de participação, mas a live da manhã
ela tem rolado às 10h30. Então, cole conosco aqui. Bom, e eu tenho mais um assunto aqui importante, principalmente para você que é chefe de família e está buscando uma boa oportunidade. Cara, eu também sou chefe de família. Aqui em casa, eu e a minha esposa, a gente senta para poder discutir as contas do mês e é muito difícil, né, cara? Quando a grana não sobra, quando você quer fazer uma graça ali com o seu filho, com a sua filha, de repente você quer levar a patroa para poder ir na esquina, sabe? Lanchar e não sobra aquela grana, porque, infelizmente, aquilo que você ganha, de repente, não tem conseguido sustentar ou pelo menos deixado sobrar uma grana que venha fazer a diferença, que venha melhorar a sua qualidade de vida. E é por isso que eu quero te apresentar aqui uma possibilidade de trabalho. Galera, eu não estou falando aqui daqueles joguinhos, sabe, de azar, eu não estou falando aqui daqueles gurus que aparecem na internet te prometendo que você vem aí de repente, né, enriquecer do dia para a noite. Eu não estou falando aqui de casa de aposta, não, eu estou falando de um método eficaz, testado já há 6 anos, simples e acessível, aonde, e detalhe, mais importante, honesto, é trabalho, aonde na palma da sua mão, você, no caso, aplicando um método que essa galera do Renda Extra tem ensinado, você pode sim fazer uma renda extra ou até mesmo uma renda principal. Para você que está aí buscando uma oportunidade, e detalhe, na palma da sua mão, com o seu celular, você pode, se você fizer ali certinho, sabe, aplicar, treinar, buscar, se aplicar em fazer o método, você pode ganhar até de 150 a 300 reais por dia nesse método inovador que está fazendo a diferença aí em muitas vidas. Então, cole conosco aqui na descrição. Nós fizemos essa parceria com o objetivo de ajudar pessoas. Claro, é um trabalho. E detalhe, tá? Quero já logo te deixar aqui bem claro, igual eu hoje trabalho na minha casa. Isso é o futuro, galera, sabe? Você ter um celular, você ter ali, de repente, expertise de poder fazer uma renda extra ou até mesmo uma renda fixa, isso aí é o futuro. A internet é o futuro para quem está buscando novas possibilidades. Então, como eu disse, corre aqui no link, entre em contato com a galera do Renda Extra, o suporte lá é show de bola e toda a necessidade que você tiver, eles te respondem de imediato, beleza? Agora, para não ficar somente aqui nas nossas dicas aí, para poder ajudar a sua vida, velho. Patrônio. Não, às vezes nem sobra dinheiro. Não é mole não, mas corre aqui no link que você vai gostar, tá bom? E agora, para poder falar do Vasco da Gama, eu quero começar primeiro aqui com essa fala lá do jornalista Vene Casagrande, falando que se o Flamengo jogasse sozinho com... rapaz, a ideia dos caras. Jogasse com outro time no estádio, de repente ali, eles teriam mais audiência que o time do Palmeiras. E nós vamos acabar com essa mística aqui hoje, né, dos terraflamistas, dizendo que se o Flamengo aí jogasse sozinho, o Flamengo, né, conseguiria mais receita, que o Flamengo não depende de ninguém. Olha só, hein? A gente está vendo 2 blocos, sendo que em um bloco eles estão brigando entre eles. E o outro bloco está apenas assim, observando. E lá do camarote está a CBF olhando assim. Vamos lá. Vão brigando. Por favor, Alex, G Careca. Eu acho que vai se prolongar por muito tempo. Outra coisa. A Leila Pereira, que deu a sugestão de Flamengo jogar sozinho. Leila, vou te falar. Se for Flamengo titular contra Flamengo reserva, vai dar mais audiência que muito jogo do futebol brasileiro envolvendo o próprio Palmeiras. Isso aí é a mente dos caras. Agora, a realidade. Fantástico vai bem em audiência e vence clássico Corinthians e Flamengo na Record. Ué, aí pegou, né, pai? Flamengo e Corinthians, que segundo muitos estudiosos, é o maior clássico que tem em termos de audiência. São as 2 maiores torcidas. Cara, você vê Fantástico? Fala a verdade. Comenta aqui, por favor. Você vê Fantástico? É o Fantástico Mundo de Bob aí, do Vene Casagrande. Cara, todo respeito a você, tenho nada contra ti. Mas, meu irmão, sai fora disso, cara. Vai por mim. Isso é pensamento de quem acha que a Terra é plana. Cada um pensa o que quiser, né? Se você também acredita que a Terra é plana, eu não posso fazer nada. Mas aí, ó, olha aqui o Vinícius Araújo, ó.
Há 10 dias o jogo Flamengo não conseguiu superar o Fantástico em audiência. Isso sendo transmitido em TV aberta. Imagina então se seguissem a brilhante ideia de colocar os jogos na Flá TV. Cara, eu não vou falar nada. Comente você. Você vê Fantástico? Você deixa de ver um jogo de futebol? Isso é por quê? Não, ninguém sabia que... Não, pô. Não anunciou, né? Foi TV aberta, barra fechada, fechadíssima. E olha só, Rica Perrone divulga que é fake news que o VAR chamou o árbitro Ramon Abate Abel. E ele recusou. Veio de pessoas envolvidas com o Flamengo. Influenciadores divulgaram a informação para tumultuar o ambiente. Quem tá falando aqui é um São Paulino. E detalhe, ele vai falar o motivo principal dessa comoção. Rapaz, eu avisei antes a vocês, cara, nada nessa mídia suja, porca, tendenciosa de graça. Eu não tô falando que não tem que moralizar a arbitragem, porque teve um erro aqui contra o Fluminense que eu vou te mostrar já que prova. Tem que profissionalizar. Agora, eu não vi essa comoção toda aí, né, quando o Vasco foi prejudicado lá, né, no bolinha pra trás, né, no roubado, eu não vou voltar nessa missa, porque senão a gente fica repetindo aqui as mesmas coisas, mas se liga aqui no Rica Perrone. Diretoria, o bom da gente conhecer muita gente é que a resposta vem rápida, né? Então, rapidamente, eu já tive acesso aqui às mais diversas pessoas de vários clubes que tiveram, de fato, acesso a ouvir os áudios da partida. E é mentira a informação que está sendo divulgada por parte aí, principalmente da imprensa que não é imprensa, né, dos influencers e tal, que gostam de inventar coisa, botar no Twitter e que se foda. É absolutamente mentira que o árbitro foi chamado pelo VAR e não atendeu. Essa notícia que está circulando, ela é plantada parte de dentro de alguns clubes, especialmente de dentro de pessoas do Flamengo. Não... Oi, de quem? Mas que o Flamengo tem uma... Isso ainda não entrou aqui na minha cachola. A galera da nação, né? Alô, nação! Nação da ONU, né? Quase chorei. E lá na ONU pedir para ser reconhecido. Alguns clubes, especialmente de dentro de pessoas do Flamengo. Não necessariamente da alta cúpula do Flamengo, mas de pessoas ali dentro que querem causar e querem fazer tumulto, e querem dizer, olha, eu tive acesso, eu tive não sei o quê, foi isso, estão fudendo o Flamengo. Cara, é um movimento que existe nesse momento, é uma briga entre Flamengo e Palmeiras. O São Paulo é meramente um figurante sendo usado pelo Flamengo para conseguir o que ele quer. Oi? É meramente um figurante sendo usado para uma briga entre Flamengo e Palmeiras. O São Paulo é meramente um figurante sendo usado pelo Flamengo para conseguir o que ele quer, que é plantar na CBF uma pressão política pela arbitragem e tal. Se porque o Flamengo perdeu os últimos jogos, se por causa de... Eu não sei o que é. Mas isso está partindo de várias pessoas do Flamengo, e repito, não necessariamente da alta direção, mas de Flamengo, né? De pessoas ali ligadas a influencers e tal, jogando a informação. Ouvimos o áudio e tem não sei o que lá. O que acontece? Um monte de gente publica como notícia. Diretoria, Eu avisei antes, cara. Eu avisei. E detalhe, né? Parece que essa guerra tá longe de terminar. Olha aqui, ó. Mercado da bola. Gerson, atualmente no Zenit, deseja retornar ao Brasil e seu staff está negociando com... Não é possível. Falei, cara. Cara, eu não deveria te dar conselho, BAP, mas sai da direção da tia Leila. Você já imaginou, meu irmão? O Gerson vestindo a camisa... Meu Deus do céu. Vambora aqui, né, com assuntos extra Vasco, mas que nos interessa. A CBF acaba de informar que recebeu a autorização da FIFA para divulgar áudios e vídeos de decisões de arbitragem, mesmo nos casos em que não houver revisão na cabine do VAR. Os áudios e vídeos dos lances sem revisão serão divulgados até 24 horas. Agora vai divulgar tudo, CBF? Rapaz, tô te falando. Só piora. Atenção, a CBF planeja 3 mudanças na arbitragem. Árbitros experientes no VAR. Colocar árbitros com mais experiência de campo no VAR para reduzir a interferência. Impedimento semiautomático. Implementação
na Série A de 2026 e possivelmente em fases... Não, possivelmente não. Coloque em tudo, meu irmão. Porque eu vou te falar um negócio. Mais uma vez você tá querendo arrumar problema aí. Mais uma vez o batonzinho na cueca. Deixa a parada aí em tudo para acabar com a fofoca. Federação Nacional de Árbitros criar uma federação em 2026 para, até que enfim, profissionalizar esses pés de rato. E aí, né, vai fazer uma faculdade de arbitragem, vai ali, né, ser profissional, carteira assinada, CLT, fez lambança, é mandado embora como qualquer um funcionário. Bom, e cara, olha só, o STJD já entrou na briga também, porque, denúncias, Ramon Abate Abel está sendo aí denunciado pela Procuradoria do STJD, junto com o seu VAR, Estevão da Silva. E aí, junto com eles, vai vir o Carlos Belmonte, dirigente do São Paulo, e o Vitor Roque. O Vitor Roque botou lá uma foto, sabe, eu acho que foi de um tigre comendo um animal, né, por nome veado. E aí, eles sugeriram que aquilo dali era uma postagem homofóbica e o cara pode pegar de 5 a 10 jogos de gancho. Na verdade, aí a maioria, tá? Tem uns que vão pegar de 15 a 180 dias, sabe? Outros vão pegar de 15 a 120 dias. Mas no caso do Vitor Roque, pode pegar de 5 a 10 jogos. Bom, e o STJD ainda vai anular cartões de Marlon e Kahneman do Grêmio no jogo contra... Por que não anula a partida? Porque cartão amarelo condiciona o resultado, tá? Eu nem sei quanto que foi esse jogo. Mas quando você dá um cartão amarelo para um zagueiro, a forma dele entrar no outro jogador que ele tá marcando é diferente. Que ele já tá pendurado, de repente ele vai deixar de fazer uma falta. E aí, se você tá anulando o cartão, é porque houve erro. Será que eles estão dispostos a reparar realmente os erros? Porque ontem, meu irmão, aqui, ó, depois de todo esse movimento, de todo esse barulho, ontem, lá vamos nós de novo. O árbitro estava em cima, ele viu o lance. O cara tropeça na bola. Tem a imagem ele mandando. O Canóbio toma a bola. Resumindo, Fluminense puxa o contra-ataque. E aí no contra-ataque, gol do Fluminense, meu irmão. Aí, no contra-ataque, eu não vou deixar aqui, senão vai dar direitos autorais. Um lance seguinte. O Canóbio vai cruzar. Isso é que me incomoda no futebol. E ali o John Kennedy não toca. Pode... E é gol do Fluminense. Aí. A cabine e depois chamar o árbitro, falar, isso é aquilo, tá. O PC vai informar pra você. Gol do Fluminense. Anulado. E aí, por causa daquele lance lá, dizem que na origem da jogada o Canóbio fez falta no jogador do Mirassol. Minutos depois, o Mirassol abriu o placar com o Guilherme Marques. Mano, tem jeito. Os caras são ruins de verdade. Tá maluco. Claro que tem lances aí que é condicionado, sabe? Porque, cara, essa aí do Ramon Abate Abel, olha, difícil, tá? Eu sei que o Flamengo tá se aproveitando da situação, mas se tratando do lance em si, chega a ser ridículo. Bom, e falando dos jogos de ontem, onde teve toda essa polêmica do Fluminense com o Mirassol, o Mirassol venceu a partida. Ai, meu Deus do céu. E o Galo também venceu o Sport. Pra quem tá preocupado aí pra saber se o Galo passou o Vasco, não passou. Mesmo com esses jogos atrasados, o Vasco permanece na 11ª colocação com 33 pontos. O Mirassol foi a 46 e tá livre ali da possibilidade. Já tava, né, na verdade. Faz um belíssimo campeonato o Mirassol, mas tá livre da possibilidade de rebaixamento. Já o Fluminense permanece com 38 pontos. Lembrando que o Vasco enfrenta o Fortaleza. Depois o Vasco pega o Fluminense no ensaio daquilo que vai ser a semifinal da Copa do... Já pensou? 3 sacodes nos caras. Rapaz, olha. Dezão aí, que ontem mordeu. Tem um vídeo do Dezão lá no meu X que ele morde a língua. Falar lá, xingar, beijar. O cara morde a própria língua. Ele faz isso, imagina. Tá maluco? Bom, e agora vamos falar de Vasco, até que enfim, né? São tantas polêmicas para poder te atualizar, mas o gramado de São Januário vai passar por alguns processos para que venha melhorar a sua estética, sabe? Para os próximos jogos. Vasco vai ficar com um gramado aí praticamente sem usar por um mês. E é a empresa, sabe, que hoje cuida do gramado, que é a Green Life,
que cuida do gramado de São Januário, teve falando ali o Atenção Vascaínos, e eles, né, no caso, revelaram o motivo dessas manchas. Eles falam que o piso de São Januário, o gramado, ele não é trocado há 20 anos. E por tanto tempo sem trocar, existe um certo fenômeno de mutação. Eles até tentaram diminuir esse foco dessa mutação, mas como teria que replantar toda a grama e o Vasco vai fechar para a reforma, no caso o Vasco está nessa celeuma de fechar, vai fazer 2 anos. Aí não fez o ano passado e as manchas vêm aumentando. Eles prometem dar uma melhorada, uma amenizada, mas não vai resolver. Para resolver, teria que tirar todo o gramado, algo que deve acontecer com a reforma de São Januário. Hoje, para trocar a grama, custaria em média de 2 milhões de reais para você poder botar um piso novo e aí acabar de vez com essa situação das manchas. Um outro detalhe é que mesmo com essas manchas, isso não interfere em nada na praticidade do futebol. Ele falou que para jogar bola, para um bom desempenho, o gramado de São Januário está aprovado, está em ótimas condições, que isso é muito mais uma mutação que mexe na estética do que propriamente dito na qualidade do gramado para desempenhar o futebol. Eu acho que ficou bem claro. E para a gente poder seguir aqui, Vasco ontem se reapresentou e é bonito ver os crias ali, né? Todo mundo cheio de moral. E aí a Vasco TV também pegou o GB. E um grande detalhe, outro, né, que teve ali, né, já tendo os primeiros contatos, depois de 2 diazinhos de folga, garotinho, foi o Felipe Coutinho. Ali o Vasco flagrou Felipe Coutinho entrando no gramado com o pé direito, que seja assim por restante da temporada. E a Vasco TV também exibiu o treinamento de ontem. E nas imagens, quem aparece treinando, já aparece que sem nenhuma alimentação, é o Cuesta. E nós já tínhamos avisado, o Cuesta sentiu contra o time do Cruzeiro, se não estiver enganado, ele sai, né, no finalzinho do jogo, depois ele fica fora de 2 partidas, do Palmeiras e do Vitória. E nós aqui já tínhamos trazido a informação que o Cuesta precisaria, desde o dia da contusão até o seu retorno, de aproximadamente de 10 a 15 dias. Se você botar na ponta do lápis, está dentro do cronograma e ele volta, com certeza, a não ser que aconteça alguma coisa, ele volte a sentir a lesão, mas dentro do esperado, ele volta contra o Fortaleza. Outro também que aparece nas imagens da Vasco TV é o Leandrinho. Depois, rapaz, desse vexame da seleção brasileira no Mundial Sub-20, Leandrinho também já está à disposição do técnico Fernando Diniz. E uma outra notícia boa é que o Vasco praticamente vai zerar o seu DM, claro, as lesões ligamentares ou, no caso de fratura, que foi o caso do Adson e do Jair, não, só o ano que vem. Mas os jogadores que estão à disposição, questões musculares, ou que estão prestando serviço à seleção sub-20, que foi o caso ali do Leandrinho, e também, rapaz, o PH, a gente tem uma dúvida, e o Pumita, mas tirando a partida contra o Fortaleza, o Fernando Diniz praticamente vai ter todo o elenco para poder trabalhar. Ele que comemora uma marca importante em sua carreira, que são 80 vitórias que ele tem desde que estreou na Série A. No período, ele é o 5º técnico com mais vitórias na competição. Então, tomara que ele continue mantendo esse índice. E agora, é claro, nós vamos falar de um jogador do Vasco da Gama que está vivendo um sonho, mas não se esqueceu. Quem proporcionou isso a ele, claro, abaixo de Deus. Ele chega a falar, abaixo de Deus, Vasco da Gama foi que me deu condições de estar aqui. Vamos ouvir aqui essa entrevista do PH, porque, cara, é muito maneiro, tá? Você vê um jogador do Vasco vestindo a amarelinha. O sentimento é de sonho realizado, um sonho de criança, um sonho de toda a minha família, de todo mundo que me acompanha, dos meus amigos, todo mundo sonhou esse momento comigo. Estou realmente muito feliz. Cansado realmente, porque foi tudo muito corrido, a viagem foi muito longa, mas nada que ultrapasse o sentimento de gratidão a Deus e de alegria por estar representando a seleção. Cara, a gente havia jogado pelo Campeonato Brasileiro e depois ia até a parada, então nós tínhamos pego 2 dias de folga e eu tinha viajado. Eu saí do jogo
eu fui para o aeroporto direto e tinha ido para Santa Catarina para passar uns dias com a família, e foi quando o avião pousou lá que eu recebi a mensagem, recebi a ligação. Daí foi aquela alegria toda, aquele susto de início, né? Para avisar a minha esposa, a família que estava me esperando lá, falar, vou ter que voltar Muito porque maneiro. eu fui convocado. Uma alegria imensa de todo mundo, e começou a correria para voltar, para buscar as coisas, enfim, mas eu estava realmente dentro do avião na hora que eu recebi a notícia. Cara, de muita gratidão a todo mundo que pediu, a quem que eu encontrava na rua, encontrava nos lugares, falava, você merece estar na seleção, você merece estar na seleção. Então era um sinal que o trabalho vinha sendo bem feito e que eu estava aguardando a minha oportunidade. Claro que a gente nunca quer que um companheiro de profissão se machuque, se lesione, mas infelizmente todos nós estamos expostos a isso a todo momento. E aconteceu, e agora eu estou aqui e espero aproveitar bem a minha oportunidade. O Vasco foi não falo o principal, porque o principal realmente foi Deus que fez tudo acontecer. Mas o Vasco me proporcionou desenvolver, aprender, evoluir, e vestir essa camisa pela terceira temporada seguida tem me feito evoluir bastante. Então, se não fosse, eu acho que eu estar vestindo a camisa do Vasco e estar tendo confiança, jogando e desenvolvendo, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Então, tenho muita gratidão ao Vasco por me proporcionar isso também. Cara, eu sempre sonhei com isso. Eu sempre tive esse objetivo e esse sonho no meu coração. É claro que quanto mais o tempo passa, mais as coisas demoram a acontecer. A gente vai vendo esse sonho ficando mais distante. Mas eu sempre tive esse sonho no meu coração e passei por clubes do interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, vários clubes pequenos assim. Mas Deus sempre me sustentou em todos os momentos ali, então eu fui subindo degrau por degrau até chegar no Vasco e até chegar aqui hoje. Então eu sonhava, em certos momentos vi esse sonho se tornar distante, mas acho que até cheguei a desacreditar em certos momentos, mas Deus me sustentou e me trouxe até aqui. Nós temos o Cafu, que foi se não o maior da história, eu acredito que o maior lateral da história. O Maicon também era um excelente jogador, então acho que esses dois são referência, não só para mim, mas para todos os laterais do Brasil e do mundo. Cara, uma expectativa muito grande, um cara que conquistou o que conquistou, que tem uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande, um excelente treinador, treinou o Real Madrid, treinava o Real Madrid, então ele não ganhou, acho que 5 Champions Leagues à toa. Me recebeu super bem, me tratou super bem desde o início, tem me passado o que ele quer, entendeu o trabalho dele. Então hoje foi um trabalho muito, muito legal, ele me instruiu dentro de campo também, para que eu possa pegar o mais rápido do que ele quer em campo. Então, cara, uma satisfação enorme para mim trabalhar com um treinador da grandeza do Ancelotti. Uma visão muito, muito legal ter essa oportunidade. Se eu tiver a oportunidade de estar jogando, eu vou tentar abraçar essa chance da melhor maneira possível, estudar bastante as seleções, entender como elas jogam e procurar explorar as brechas, os caminhos que eles deixarem. Mas isso a gente tem todo um staff por trás que vai nos passar o caminho, vai nos passar a melhor formação, a melhor função tática. Então vou procurar aproveitar bem o meu tempo aqui, aprender bastante, e se tiver a oportunidade de estar em campo, fazer o meu melhor. Tá aí, PH feliz da vida, falou do Vasco, falou das suas pretensões no jogo, e um grande detalhe, né? Dificilmente o PH será titular nessa partida, porque ele foi o último a chegar, o Brasil já estava em preparação, e também pelo Vitinho já ter jogado com o próprio Ancelotti, eliminatória. Eu acho que o Vitinho sai na frente, mas cabe ao PH nos treinamentos colocar essa dúvida no coração do Ancelotti, quem sabe também ter uma oportunidade, né? O Ancelotti botar o cara para jogar ali 20, 30 minutos, e aí, no caso, o PH ganhar mais espaço. E essa aqui foi a escalação do treinamento de ontem. Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Lucas Paquetá, Estevão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrigo. A definição será no treinamento de hoje, para ver quem joga na sexta-feira contra o time da Coreia do Sul. Então vamos ter que aguardar para saber como é que fica aí, né, essa escalação, mas como eu disse, provavelmente o PH começará no banco de reservas. E para a gente poder finalizar, rapaz, a história de seleção brasileira e também de convocados, uma curiosidade para vocês. Palmeiras, 6 convocados. Corinthians, 4 convocados. Internacional, cedeu 3 às seleções dos jogadores que atuam lá pelo Clube Gaúcho.
O São Paulo também cedeu 3. O time do Galo cedeu 3. O time do Vasco cedeu 2, que é o Puma para a seleção brasileira. Desculpa, que é o PH para a seleção brasileira e o Puma para a seleção uruguaia. E aqui, ó, o Grêmio também cedeu 2. O time do Fluminense cedeu 1. O time do Red Bull Bragantino cedeu 1. O time do Botafogo cedeu o Vitinho, que provavelmente começa na lateral direita. O time do Cruzeiro cedeu 1. O time do Santos também 1. O time do Fortaleza, 1 convocado. E o Flamengo? Curioso isso aqui, né? Vocês não acham, não? Flamengo sem nenhum convocado para esses amistosos da seleção brasileira. Bom, ou o Flamengo está perdendo moral, ou então o Flamengo está sendo preservado para não chegar cansadinho, porque o Mingau perdeu. Rapaz, melhor ir embora, né? Não acredito, tá? Que isso aqui é porque o Flamengo, não tem jogadores qualificados. Não. Agora, tem, né? Apesar que também, será que lá fora também todo mundo... Bom, deixa a sua opinião. E aí, Flamengo tá perdendo a moral? Ou o Flamengo, meu irmão, aí tá sendo favorecido? Queria muito entender vocês do outro lado. Tô metendo o meu pé, vou dar uma descansada aqui, ó, exatamente quase 2 da manhã, 14 para as 2. Até eu fazer uma ediçãozinha breve, fazer a capa. O pai vai dormir quase 3 da manhã, mas tudo isso para poder te manter atualizado com aquilo que tem rolado no Vasco da Gama, no futebol, naquilo que nos interessa. E eu vou ficar de olho nessa história da arbitragem para saber até onde vai, sabe? Realmente aí a galera querer moralizar ou querer favorecer. Bom, você sabe quem. Por enquanto é só. Boa quinta-feira. Beijo nesse coração lindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor aí, rapaz, venha, né, no dia de hoje responder às suas orações. Dia de vitórias, no nome de Deus. Foi que foi.